Graça e paz, mais uma vez, aos amados irmãos. Graças a Deus por mais um domingo, por estarmos aqui reunidos para ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor, a gente escuta a voz dele, quando lemos a sua palavra e quando a sua palavra é pregada também de modo fiel, pode ter certeza que ouvimos a palavra do Senhor. Por isso, é um momento também de reverência, porque Deus quer falar com você, tá bom? E como estudamos quinta-feira, é de um modo muito individual nesse momento. Individual sem individualismo. Foi estudado quinta-feira, porque individual é porque cada um de nós, se quisermos ser salvos, se quisermos ouvir a voz de Deus, cada um de nós temos que ter o nosso momento individual com Deus, né? Para você crer em Jesus Cristo, para você ser salvo, você precisa crer em Jesus Cristo. Seu pai não pode fazer isso por você, sua mãe não pode fazer isso por você, seus filhos não podem fazer isso por você. Então isso é de modo individual, de modo pessoal. E sem individualidade, porque não existe igreja onde um membro acha que pode viver sozinho, fora do corpo. Então, é de modo pessoal, porque é você e Deus, tá? As suas orações, a ouvir a voz de Deus, a crer, a receber o dom de Deus da fé, de crescer na graça e conhecimento do Senhor, mas é também sem individualidade, porque precisamos fazer isso juntos, em comunidade, viver em comunidade, para a glória de Deus. E a comunidade é o corpo de Cristo, né? Onde Cristo é a cabeça. Então, é uma coisa individual sem individualismo, né? Sem ser individualista. Meus amados, hoje a gente inicia Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 12, como eu disse aos irmãos, o pastor Hernandes Lopes, ele traz o capítulo 12 num único sermão. E aí eu quis, acredito que também com a orientação do Senhor, mastigar aos poucos o capítulo 12, e a gente viu, se eu não me engano, foi 4 sermões no capítulo 12. Se eu não estiver enganado enquanto ao número, né? Deixa eu ver aqui, 1, 2, 3, 4, foram 5 sermões de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 13, Hernandes Lopes, ele também traz o seu comentário como sendo um único capítulo, um único sermão, certo? Mas a gente vai ver também nessa noite, acredito eu que só a primeira parte, e aí vamos dividir em 4 partes esse capítulo 13, tá bom? Agora, assim como o capítulo 12 tem uma mensagem central, que era acerca do drama de Jesus em Jerusalém, o capítulo 13 tem uma mensagem central também, que é acerca da segunda vinda de Cristo, certo? Então, todo o capítulo 13 traz um tema central, um tema único, que é a segunda vinda de Cristo. E dentro dessa segunda vinda de Cristo, Hernandes Lopes, ele traz 4 pontos, tá certo? Mas nessa noite, acredito eu que a gente vai ver só o primeiro ponto. Se der tempo, a gente entra no segundo ponto. Se não, a gente vai ver só o primeiro ponto. Mas eu quero, em cada sermão de Marcos capítulo 13, ler todo o capítulo, tá bom? Porque aí a gente vai memorizando e vendo todo o contexto. Então, Marcos capítulo 13, iremos ler todo o capítulo 13. Amém? A igreja está aí? Amém? Amém. Marcos capítulo 13 diz assim a palavra do Senhor: Ao sair Jesus do templo, porque no capítulo 12, no outro sermão, a gente viu que ele estava no templo, ensinando no templo, e agora 13 já inicia dizendo que é ao sair do templo, tá bom? Então, ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos: Mestre, que pedras, que construções? Mas Jesus lhe disse: Vê estas grandes construções, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, de fronte do templo,
Achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Então Jesus passou a dizer-lhes, verso 5, vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Quando, porém, ouvirdes falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. É necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Estas coisas são o princípio das dores. Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas. Sereis açoitados e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito. Só um minutinho, o vento balançou aqui a folha e aqui. Quer que eu diga? Versículo 11: quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Quando, pois, vides o abominável da dissolução, situado onde não deve estar, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver em cima do eirado, não desça nem entre para tirar da sua casa alguma coisa. E o que estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que isso não suceda no inverno, porque aqueles dias serão de tamanha tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Mas, naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então verão o Filho do Homem vir nas nuvens, com grande poder e glória. E ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam. Sabei que está próximo o verão. Assim também vós, quando vides acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou daquela hora, ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai
e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como o homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Pai querido, obrigado, Senhor, pela leitura da Tua palavra nesta noite. Abre nossa mente, nos ilumina, Senhor, precisamos da ação do Teu Santo Espírito. Já te rogamos, pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Marcos capítulo 13, como eu já disse aqui antes de fazermos a leitura bíblica, tem uma mensagem central que é acerca da segunda vinda de Cristo. E, como introdução, eu quero dizer aos irmãos que a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Toda a Bíblia fala desse assunto da segunda vinda, o assunto da segunda vinda de Cristo. Há cerca de 300 referências sobre a primeira vinda de Cristo na Escritura e 8 vezes mais sobre a segunda vinda, ou seja, há mais de 2.400 referências sobre a segunda vinda em toda a Bíblia. Então, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais enfatizado em toda a Bíblia. Por outro lado, a segunda vinda de Cristo é o assunto mais distorcido e o mais desacreditado. Muitos falsos mestres negam que Jesus voltará. Outros tentam enganar as pessoas marcando datas. Contudo, outros também dizem crer na segunda vinda de Cristo, mas vivem como se ele jamais fosse voltar. Nos versículo 1 e versículo 2, ainda na introdução, a gente vai ver aqui o deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, né? E esse discípulo, ele diz: mestre, que pedras, que construções, né? Eles estão maravilhados com aquele edifício. Que pedras, que construções. Mas Jesus lhes disse: vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Meus amados, no versículo 1 e versículo 2, a gente vê o deslumbramento dos discípulos e a declaração de Jesus. E os discípulos, eles se mostram aqui admirados com a magnificência do templo. Ele não tinha paralelo, o templo não tinha naquele tempo, né, esse templo aqui, de tão lindo, de uma arquitetura magnífica, né? Os discípulos estão alegres, estão, né, admirados com essa magnificência do templo, e não existia nenhum igual naquele tempo. Em todo mundo não existia nenhum parecido. Então não havia nenhum paralelo em seu tempo quanto à arquitetura e à magnificência. Aquele majestoso templo de mármore branco, bordejado de ouro. O terceiro templo, esse já era o terceiro templo de Jerusalém, era um dos mais belos monumentos arquitetônicos do mundo. O grande e belo templo era o centro da vida nacional de Israel. Esse templo, meus amados, era o símbolo, vamos falar muito sobre isso, era o símbolo da relação que existia entre o povo e Deus. Esse templo, Jesus está no Monte das Oliveiras e ele está num lugar com os discípulos, onde de lá ele vê o templo, onde está o templo, no Monte Sião. E aquele templo magnífico
que não havia templo igual, né? Era símbolo. Ali estava a presença de Deus, era ali que estava o relacionamento da nação com Deus, o relacionamento do povo com Deus. Adolf Poe, ele diz que o discípulo anônimo, porque esse discípulo aqui, o texto diz no versículo 1 que foi um discípulo, um de seus discípulos, e não disse o nome. Esse discípulo anônimo revela mais do que a admiração arquitetônica. Revela, na verdade, seu assombro religioso, sua fé na indestrutibilidade daquele templo. Então veja que a sua teologia estava defeituosa, porque ele, além de estarem admirados com a sua arquitetura, com a sua magnificência, né? E o comentarista Adolf Poe vai mais profundo, dizendo que na verdade ele estava expressando um assombro religioso. David Moland diz que na sua primeira visita, observando as visitas de Jesus ao templo, Jesus dá uma olhada, a primeira visita, Jesus dá uma olhada no templo e se retira do templo, está lá em Marcos 11, versículo 11. Nas visitas posteriores, ele interrompe as atividades, lá em Marcos 11, do 12 ao 25. Define e defende sua autoridade acima e contra qualquer autoridade que havia no templo, em Marcos 11, do 27 até o 12, 44. Agora, ao deixar o templo pela última vez, aqui quando diz ao sair do templo, ao deixar o templo pela última vez, Jesus prepara os seus seguidores para a destruição do mesmo, a destruição do templo. O mesmo escritor, David Moland, ele esclarece dizendo o seguinte, que a liderança do templo em Jerusalém era irreverente nos rituais, era confusa na teologia e também corrompida na ética. E a predição de Jesus de que não ficaria pedra sobre pedra cumpriu-se no ano 70 depois de Cristo, literalmente. O templo foi arrasado pelos romanos 40 anos depois, no terrível cerco de Jerusalém. John Charles Healy, que nos traz algumas lições práticas, ele diz que nós devemos aprender dessa solene profecia de Jesus, que a verdadeira glória da igreja, preste bastante atenção, a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas a verdadeira adoração, a verdadeira glória da igreja consiste na fé e na piedade de seus membros. Então, John Charles Healy, corrigindo aquela admiração de estar admirado com tanta beleza no templo, ou de estar admirado com tanta religiosidade, quem sabe naquele local, naquele único local, né? John Charles Healy corrige dizendo que devemos aprender com essa solene profecia de Jesus que a verdadeira glória da igreja não consiste em seus prédios de adoração pública, mas na fé e piedade de seus membros. Ainda na introdução, o segundo ponto que a gente observa no versículo 3 e 4 é acerca da profecia da destruição de Jerusalém e da segunda vinda. O versículo 3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, achava-se Jesus assentado, quando Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: dize-nos, quando sucederão estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Jesus havia dito no versículo 2: vê estas grandes construções que vocês estão admirando, que vocês disseram, que pedras, que construções? Olha, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. E agora que vocês estão perguntando, de um modo particular, no Monte das Oliveiras,
de frente àquele templo, onde de lá eles viam aquele templo no Monte Sião, ele diz: quando sucederão, Senhor, estas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem para cumprir-se? Então os discípulos perguntam: quando e que sinal haverá quando todas essas coisas estivessem para acontecer? E a resposta de Jesus, ela tem a ver com a destruição mesmo daquele templo de Jerusalém, e ao mesmo tempo é um símbolo também de como acontecerá na sua segunda vinda. Então, o que vamos falar aqui é um símbolo. O que estava acontecendo na destruição daquele templo é um símbolo do que acontecerá quando Jesus vir na sua segunda vinda. Então, a resposta de Jesus tem a ver com a destruição de Jerusalém e também com a segunda vinda, que é a consumação do século. O William Endes diz que Jesus fez uma conexão entre o julgamento sobre a nação judaica com a destruição do templo, que não ficaria pedra sobre pedra. Jesus faz uma conexão com esse juízo na nação judaica com a sua segunda vinda, o julgamento final. O primeiro, a destruição do templo, era um tipo, uma sombra do segundo, que é o julgamento final, que é a sua segunda vinda. A destruição do templo é um símbolo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. O William Endes, ele diz que o cumprimento dessa profecia de Jesus na destruição do templo aconteceu quando os judeus se rebelaram contra os romanos. Jerusalém foi invadida e dominada por Tito, filho do imperador Vespasiano. O templo foi destruído. Alguns historiadores creem que mais de 1 milhão de judeus, veja que destruição, veja que juízo, mais de 1 milhão de judeus que tinham ocupado a cidade como refugiados pereceram. Um outro comentarista chamado de Ernesto diz que essa invasão romana deu-se na época da Páscoa, então aquela cidade estava o quê? Lotada. Quando a cidade estava abarrotada de gente. Israel deixou de existir como unidade política, como uma nação especialmente favorecida por Deus. Ela havia chegado ao fim da estrada, mesmo antes do começo da guerra judaica. Flávio Joséfo, que é um comentarista do primeiro século, no seu livro História da Guerra Judaica, diz que enquanto o santuário ardia em chamas, não se demonstrava nenhuma piedade ou respeito para com a idade das pessoas. Muito ao contrário, crianças e anciãos, leigos e sacerdotes, todos eram massacrados. Meus irmãos, é um símbolo do que aconteceu na destruição do templo. É um símbolo, é um tipo do que vai acontecer na segunda vinda de Jesus Cristo. E agora eu chego aqui à primeira lição nesta noite, e talvez vamos ficar apenas nela nessa noite. A primeira lição está sobre os sinais da segunda vinda de Cristo. Os sinais, meus amados, da segunda vinda de Cristo podem ser classificados como segue. Em primeiro lugar, o sinal que mostra a graça de Deus. Primeira coisa que podemos classificar aqui nesta noite, que podemos relacionar como sinal da segunda vinda de Cristo, é a sua graça. E glória a Deus por isso. No versículo 10, olhando para o versículo 10, Marcos 13, versículo 10, o texto nos diz: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Meus irmãos, a gente acabou de ler que quando o santuário, o templo, ardia em chamas, não se via piedade ou respeito com a idade das pessoas, se viam crianças e anciões, leigos e sacerdotes,
todos sendo massacrados, e você diz: meu Deus, que grande juízo, onde era um tempo de Páscoa, a cidade estava abarrotada de gente. Dizem que mais ou menos cerca de 1 milhão de judeus estavam ocupando a cidade como refugiados e pereceram, sem misericórdia, sem dó, como juízo de Deus. Você pode até dizer: meu Deus, grande será aquele dia, grande será o juízo do Senhor naquele dia. Mas, meus irmãos, antes de também nos aprofundarmos nesse juízo do grande dia, onde Ele não virá mais como Salvador, é importante você saber disso. Jesus hoje está para você como Salvador. Se você acordar amanhã, Ele mais uma vez está para você como Salvador. Mas na vinda de Jesus, Ele virá como justo juiz. Não terá segunda oportunidade, não terá segunda chance, não terá mensagem de arrependimento. Haverá, na verdade, a separação de bodes e ovelhas. Mas, antes de nos aprofundarmos nesse juízo, que é justo, que é santo, a gente observa no versículo 10 o sinal que mostra a graça de Deus, o favor de Deus, a misericórdia, a graça. Dizendo que antes dessas coisas acontecer, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. João Vitor, achei bem interessante que João Vitor essa semana conversando comigo. Aí João Vitor disse: pai, eu estava pensando sobre aquelas pessoas que às vezes moram em determinado país, em determinada região, que de repente eles não ouviram o Evangelho, e aí como é que vai ser? Eu disse: ô João, você está querendo, eu estou entendendo o que você está querendo dizer, eu também já pensei sobre isso também, e nos dá uma certa impressão que parece que se essas pessoas que de repente se nunca ouviram, parece que nos dá a impressão que se elas forem lançadas no inferno, temos um Deus injusto. Parece que nos dá essa impressão. E a gente fica se perguntando: como é que vai ser com essas pessoas que nunca ouviram? Se a fé é pelo ouvir, se as pessoas nunca ouviram, como é que o Senhor vai fazer? Será que Ele vai ter graça? Será que Ele vai ter misericórdia? Meus irmãos, o texto diz aqui que primeiro o Evangelho será pregado a todas as nações. O Evangelho também diz, a Bíblia também diz, quando a gente for pregar, tem que pregar a toda criatura. Ou seja, não escolha a quem você vai pregar. Mas a Bíblia não diz que todos têm que ouvir. E nem a Bíblia diz que todos ouvirão. Nem a Bíblia diz que todos serão alcançados. Mas a Bíblia diz que todas as nações escutarão o Evangelho. Observe alguns pontos importantes aqui. Primeiro, quando ele diz: mas é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Pastor, o que deve ser pregado? A resposta, meus irmãos, é que o texto diz que o Evangelho deve ser pregado. Você deseja que alguém seja salvo? O Evangelho deve ser pregado. Você deseja que pessoas na sua comunidade, no cruzeiro, na sua vizinhança, na sua casa sejam salvas? O Evangelho deve ser pregado. O Evangelho é a mensagem de salvação divina, pela graça, por meio da fé em Cristo Jesus. E isso é em ouvir o Evangelho. Pelo ouvir o Evangelho, que é poder de Deus, as pessoas recebem o dom de Deus de crer no Evangelho. Então, o que eu devo pregar olhando para esse versículo? O Evangelho. O Evangelho deve ser pregado a quem? Como eu já disse antes, a todas as nações. Desde o início, os gentios foram incluídos no plano de Deus. Cristo morreu para salvar os que procedem de todas as nações. A igreja precisa fazer discípulos de todas as nações. Então, meus irmãos, onde será o campo? O campo de ação da igreja é o mundo. Todas as nações. A pregação do Evangelho
ele diz que é necessário. É um mandamento, e é um mandamento claro de Jesus, é necessário. Jesus diz que a pregação é necessária antes que venha a consumação de todas as coisas. Antes da sua segunda vinda, é necessário que o Evangelho seja pregado a todas as nações. A pregação, meus irmãos, é um instrumento estabelecido por Deus para chamar os eleitos. Jesus morreu para comprar aqueles que procedem, diz Apocalipse, de toda tribo, raça, povo, língua e nação. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder, ou seja, vir antes, acontecer antes da segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar também o dia da vinda de Cristo. E como é que a igreja aguarda? Podemos usar uma palavra que foi dita aqui nesse texto: vigiando e orando, aguardando. Como é que a igreja apressa a vinda de Cristo? Pregando o Evangelho. Porque é preciso que isso seja primeiro aconteça, é necessário. O Evangelho sendo pregado a todas as nações. Então, ele virá. A evangelização das nações é um sinal que deve preceder a segunda vinda de Cristo. A igreja deve aguardar e apressar o dia da vinda de Cristo. Não há também, meus irmãos, aquilo que eu já falei nesta noite, não há uma promessa de que toda pessoa receberá uma oportunidade de ser salvo. Não há essa promessa. Jesus está falando das nações do mundo. Está falando que cada uma dessas nações, em uma ou outra ocasião, durante o curso da história, ouvirá o Evangelho. Esse Evangelho será um testemunho. Aqui, meus irmãos, não há promessa de uma segunda oportunidade de arrependimento e salvação. A história das missões, para que a gente possa observar como cada vez mais está se aproximando esse grande dia, cada vez mais estamos mais próximos desse grande dia. Hernandes Lopes, ele traz para a gente algumas pesquisas. E observe, a história das missões mostra que o Evangelho tem se estendido do Oriente até o Ocidente. Vejamos. De Constantino até Carlos Magno, que é do ano 313 até o ano 800, as boas novas da salvação são levadas aos países da Europa Ocidental. De Carlos Magno até Lutero, que é de 800 até 1517, veja os países que são evangelizados: Noruega, Islândia, Groenlândia, são evangelizados, e os escravos da Europa Oriental se convertem como um só corpo ao cristianismo. De 1517 até 1792, originaram-se muitas sociedades missionárias e o Evangelho é levado até o Ocidente. De 1792 até o presente, ele diz, é no ano de 1972 que o missionário William Carey começa as missões modernas. A evangelização dos povos é ainda uma tarefa inacabada. Hoje, também com o crescimento desse evangelismo, como ele tem chegado a muitas nações, e isso é marca de que está próximo à vida do Senhor. Hernandes Lopes também cita os meios de comunicação de massa. Ele diz, tem acelerado o cumprimento dessa profecia. Bíblias têm sido traduzidas, missionários têm se levantado. Podemos apressar o dia da vinda de Cristo. Com essa pesquisa, amados irmãos, e com o que o Evangelho diz, a gente sente que cada dia essa vinda, a primeira vinda, entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo, estamos nos aproximando cada vez mais dessa segunda vinda de Cristo. Em segundo lugar, sinais que indicam a vinda de Cristo são sinais também de oposição a Deus. Destacamos dois sinais que indicam oposição a Deus. Primeiro, a perseguição religiosa.
Veja aí, versículo 9. Estais vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para me servir de testemunho. Versículo 11, 12 e 13. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haver de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós o que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Versículo 19 e 20. Porque aqueles dias serão de tamanha tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, que Deus criou até agora e nunca jamais haverá. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria. Mas por causa de quem? Por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Meus irmãos, sinais que indicam oposição a Deus para mostrar que está próximo à sua segunda vinda é o sinal de perseguição religiosa. A vida de Cristo será precedida de um tempo de profunda angústia e dor. Esse tempo é ilustrado com o tempo do cerco de Jerusalém, onde o povo foi encurralado pelo exército romano e muitos foram mortos à espada. Esse tempo, a Bíblia diz, e graças a Deus, que será abreviado por amor aos eleitos. Ou seja, esse tempo não será longo, irmãos. Esse tempo de angústia e dor, ele virá, mas não será longo. Tem um tempo curto, graças a Deus. A igreja passará pela grande tribulação. Será o tempo da angústia de Jacó. Jeremias 30, versículo 7, falando da angústia de Jacó, diz que grande é aquele dia, e não há outro semelhante. Será como a angústia de Jacó. A perseguição religiosa tem estado presente em toda a história. Os judaizantes, os romanos, a intolerância romana, os governos totalitários, o nazismo, o comunismo, o islamismo, as religiões extremistas. No século XX, por exemplo, tivemos o maior número de mártires na história. A igreja, porém, não precisa temer a perseguição, seja de modo oficial, seja de modo pessoal, pois mesmo que Deus não nos livre da perseguição, Ele nos livrará na perseguição. E através dela testemunhamos o Evangelho, cumprindo a missão. A pregação e o testemunho desenrolam-se num ambiente hostil, irmãos. O Henry, ele diz que, embora não seja fácil para essas pessoas comuns enfrentarem cortes, governadores e reis, elas não precisam temer, porque o Espírito Santo, como diz a leitura bíblica, há de ministrar por intermédio dessas pessoas, onde quer que elas tenham a oportunidade de testemunhar. A real causa, meus irmãos, da perseguição é afirmada em Marcos 13, versículo 13. Sereis odiados de todos por causa de quem? Por causa do meu nome. Quando nos identificarmos com Jesus Cristo, o mundo passará a nos odiar como odiou a Cristo. David Monod diz que ódio, conflito e guerra continuarão caracterizando esta era
até a vinda do Filho do Homem. Até a vinda do Filho do Homem. Estaremos vivendo em meio contra a igreja do Senhor, em meio a ódio, conflito e guerras continuarão caracterizando esta era até a vinda do Filho do Homem. O período inteiro da história que segue o julgamento do tempo é caracterizado por aflição para a humanidade em geral e por perseguição da igreja que cumpre sua missão entre todas as nações. Mas, meus irmãos, além desse primeiro ponto que a gente viu, a perseguição religiosa, temos o segundo ponto, que é o engano religioso. Veja o versículo 5, 6, Marcos 13, versículos 5 e 6. Então Jesus passou a dizer-lhes: vede que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: sou eu, e enganarão a muitos. Versículo 21 ao 23. Vá acompanhando na sua Bíblia. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ele ou ali, não acrediteis, pois surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Estai vós de sobreaviso, tudo vos tenho predito. Aqui, meus irmãos, aqui a gente tem um engano religioso. É significativo que o primeiro sinal que Cristo apontou para a segunda vinda tenha sido o surgimento de falsos messias, falsos profetas, falsos cristãos, falsos ministros, falsos irmãos, pregando e promovendo um falso evangelho nos últimos dias. Cristo declarou que um falso cristianismo vai marcar os últimos dias. Estamos vendo o ressurgimento do antigo gnosticismo, de um novo evangelho, de um outro evangelho, de um falso evangelho nos nossos dias. A segunda vinda, meus irmãos, será precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Novas seitas vão surgir, novas igrejas, novas doutrinas se multiplicarão. Haverá falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e falsos milagres. Vivemos hoje a explosão da falsa religião. O islamismo domina mais de 1 bilhão de pessoas. O catolicismo romano também tem 1 bilhão de seguidores. O espiritismo kardecista e os cultos afro-brasileiros proliferam. As grandes religiões orientais, como o budismo, hinduísmo, shintoísmo, mantêm bilhões de pessoas num berço de cegueira espiritual. As seitas orientais e ocidentais têm florescido com grande força. Os desvios teológicos são graves: liberalismo, misticismo, sincretismo. A maioria dos grandes seminários ortodoxos que formaram teólogos e missionários que influenciaram o mundo, hoje estão vendidos aos liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao liberalismo. Há igrejas mortas na Europa, na América e no Brasil, vitimadas pelo liberalismo. O misticismo está tomando conta das igrejas hoje. A verdade é torcida, a igreja está se transformando numa empresa, o púlpito num balcão, o templo numa praça de barganha, o evangelho num produto de consumo e os crentes em consumidores. Meus irmãos, teremos a perseguição religiosa e teremos o engano religioso. Em terceiro lugar, temos sinais que indicam o juízo divino. 3 são os sinais que indicam o juízo divino. Olhe para a sua Bíblia, versículo 7 e versículo 8. Marcos 13, 7 e 8. Sinais que indicam o juízo divino.
Versículo 7. Quando ouvires, porém, falar de quê? De guerras e rumores de guerras, não vos assusteis, é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 8. Porque se levantará nação contra nação, e reino contra reino. Então, meus irmãos, são sinais que indicam o juízo divino, que está se aproximando a segunda vinda do Senhor. Em primeiro lugar, as guerras. Ao longo da história, tem havido 13 anos de guerra para cada ano de paz. Desde 1945, após a Segunda Guerra Mundial, o número de guerras tem aumentado vertiginosamente. Registra-se mais de 300 guerras desde então, na formação de nações emergentes e na queda de antigos impérios. A despeito dos milhares de tratados de paz, os últimos 100 anos foram denominados o século da guerra. Nos últimos 100 anos, já morreram mais de 200 milhões de pessoas nas guerras. Segundo uma pesquisa, diz que quase 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Quase 40% dos recursos das nações são colocados na pesquisa e fabricação de armas. Falamos de paz, mas gastamos com a guerra. Gastamos mais de $1 trilhão por ano em armas e guerras. Poderíamos resolver o problema da fome, do saneamento básico, da saúde pública e da maioria do terceiro mundo, da moradia do terceiro mundo com esse dinheiro. O mundo está encharcado de sangue. Houve mais tempo de guerra do que de paz. A aparente paz do Império Romano foi subjugada por séculos de conflitos, tensões e guerras sangrentas. A Europa foi um palco tingido de sangue das guerras encarniçadas. O século XX foi batizado como o século da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 1918, 30 milhões de pessoas foram trucidadas. Ninguém poderia imaginar que no mesmo palco dessa barbárie, 20 anos depois, explodisse outra guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. 1939 a 1945. Ceifou 60 milhões de pessoas. Foram gastos mais de $1 trilhão. Hoje, falamos em armas atômicas, nucleares, químicas e biológicas. O mundo está em pé de guerra. Temos visto os irmãos lutando contra irmãos, tribo contra tribo, na Albânia, Ruanda, Bósnia, Kosovo, Chechênia, Sudão e Oriente Médio. São guerras tribais na África, guerras étnicas na Europa e Ásia, guerras religiosas na Europa. A cada guerra erguemos um monumento de paz para começar outra encarniçada batalha. Um segundo sinal, além dessas guerras, que já vimos que a cada dia isso cresce no mundo. Um segundo sinal está no versículo 8. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Vamos ver aqui a parte de terremotos. Haverá terremotos em vários lugares. Versículo 24 e 25. Mas naqueles dias, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Os terremotos. Os terremotos, meus irmãos, podem alguém dizer que sempre existiram, mas alguns devem ser vistos como evidência também da ira de Deus. Apocalipse vai falar sobre isso. Alguns terremotos como evidências da ira de Deus. E de acordo com uma pesquisa dos Estados Unidos, eu queria que os irmãos observassem uma coisa. De 1890 até 1930, em 40 anos, houve apenas 8 terremotos
medindo 6,0 na escala Richter. Aí vamos adiante. De 1930, o primeiro foi em 40 anos. 1930 a 1960, em apenas 30 anos, diminuiu aí em 30 anos. Meus irmãos, tivemos 8 terremotos em 40 anos, agora tivemos 18 em 30 anos. De 1960 até 1979, que é em 19 anos, houve 64 terremotos catastróficos. De 1980 até 1996, houve, em 16 anos, houve mais de 200 terremotos dramáticos. Os tufões e maremotos têm sepultado cidades inteiras, desde o ano 79 depois de Cristo, no século I, quando a cidade de Pompeia, na Itália, foi sepultada pelas cinzas do Vesúvio. O mundo está sendo sacudido por terremotos, maremotos, tufões, furacões e tempestades. Em 1755, 60 mil pessoas morreram por um terremoto terrível em Lisboa. Em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, na China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi arrasado por um imenso terremoto. Nos últimos anos, vimos o tsunami na Ásia, invadindo com ondas gigantescas cidades inteiras. O furacão Katrina deixou a cidade de New Orleans debaixo de água. Dezenas de outros tufões, furacões, maremotos e terremotos têm sacudido os alicerces do planeta Terra, destruído cidades e levado milhares de pessoas à morte. Só no século XX houve mais terremotos do que em todo o restante da história, só no século XX. A natureza está gemendo e entrando em convulsão. O aquecimento do planeta está levando os polos a um derretimento que pode provocar grandes inundações, conforme matéria da revista Veja. Apocalipse 6, versículo 12 ao 17, fala que as colunas do universo são todas abaladas. O universo, meus irmãos, entra em colapso. Tudo que é sólido para o homem passa a ser balançado. Não há refúgio. Não há refúgio, nem esconderijo para o homem em nenhum lugar do universo. O homem desesperado busca fugir de Deus, esconder-se em cavernas e procurar a própria morte, mas nada nem ninguém pode oferecer refúgio para o homem. Ele terá de enfrentar a ira de Deus. Essa será a segunda vinda do Senhor. Quando Cristo vier, os céus se desfarão em estrepitoso estrondo. Deus vai redimir a própria natureza do seu cativeiro. Nesse tempo a natureza vai estar harmonizada, então as tensões vão acabar, a natureza será totalmente transformada. Mas, meus irmãos, ainda vemos um outro sinal no versículo 8, depois de ele dizer que haverá guerras, que haverá terremotos. No versículo 8 ele diz que terá também fomes. A fome, meus irmãos, é um subproduto das guerras. A fome é causada também por abusar da natureza, ou enviada também como um juízo de Deus. Gastamos hoje mais de $1 trilhão com armas de destruição. Esse dinheiro daria para resolver o problema da miséria do mundo. A fome hoje mata mais do que a guerra. O presidente americano, em 1953, disse: o mundo não está gastando apenas o dinheiro nas armas, ele está despendendo o suor de seus trabalhadores, a inteligência dos seus cientistas e a esperança das suas crianças. Nós gastamos no único avião de guerra 500 mil sacos de trigo
e num único míssil o equivalente a casas novas para 800 pessoas. A fome é um retrato vergonhoso da perversa distribuição de renda. Enquanto uns acumulam muito, outros passam fome. A fome alcança quase 50% da população do mundo. Crianças e velhos, com o rosto cabisbaixo e de vergonha, com o ventre fuzilado pela dor da fome, estonteante, disputam com os cães leprosos os restos apodrecidos das feiras. Meus irmãos, esse é o primeiro ponto que nos traz Marcos capítulo 12. Acerca da segunda vinda de Cristo, acerca dos sinais. E quais são os sinais? Quais são os sinais? O sinal que mostra a graça de Deus. Graças a Deus, irmãos. O Senhor, Ele tem uma palavra para alcançar o seu povo. Ele não é um Deus injusto. A Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pessoas acham que se forem lançadas no inferno é porque temos um Deus injusto. Quem disse? Um Deus injusto que entrega seu próprio Filho, que nos ama quando ainda a gente éramos pecadores, mortos nos nossos delitos e pecados, inimigos da cruz. Um Deus que se esvazia por meio do seu Filho e vem até nós, prega, e o seu povo não o recebe. E Ele mostra graça, dizendo que esse juízo, essa segunda vinda, antes dele vir, é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. É como eu dizia a João Vitor: meu filho, que vai para o inferno é porque disse não ao amor de Deus. Quer saber a definição de amor? Não vá no dicionário, vá para a cruz e veja a definição de amor. Quem for para o inferno é porque disse não a esse amor. E veja que antes desse juízo chegar, onde o povo irá querer desejar a própria morte, não haverá segunda oportunidade, não haverá mensagem de arrependimento. Ele será justo juiz, chegará como juiz e com juízo. Mas a Bíblia ainda diz que antes disso, o Evangelho ainda será pregado a toda a nação. Que tamanha graça, que tamanha misericórdia, que devemos nos alegrar porque já fomos alcançados, e que nos leva também a se levantar de nossas cadeiras, sair de somente ter um culto entre quatro paredes, ter um culto lá fora, fazer tudo para a glória de Deus e proclamar esse Evangelho, que é o que recebemos, o que nos alcançou, o Evangelho de Jesus Cristo. Esses sinais, irmãos, também indicam oposição a Deus, oposição à igreja. Seremos perseguidos, seremos odiados. Há perseguições aqui que você pode até dizer: meu Deus, você até pode até ficar com medo, mas o texto disse: não vos assusteis. O texto que mostra grande juízo, ele diz: não vos assusteis. O texto que mostra grande juízo, ele diz: aquele que perseverar até o fim será salvo. Por isso que Romanos diz: não há mais nenhuma condenação. Por isso que Romanos diz: quem nos separará do amor de Deus? Será que vai ser essa tribulação que vai nos separar do amor de Deus? Não, pode ler lá em Romanos 8, que não será tribulação, nem morte, nem nada, nem guerra, nem nada que nos separará. Mas, irmãos, é preciso sermos maduros ao ponto de sabermos que vamos sofrer perseguições religiosas, às vezes até dentro de casa, onde o irmão matará o pai matará o filho matará o pai, onde seremos odiados, quem sabe, pelos da própria família. E o Senhor disse: olha,
eu tenho avisado tudo isso a vocês. Eu tenho predito tudo isso a vocês. Não estamos enganados. Sabe o que é que Paulo faz? Quando vê que está sofrendo pela causa de Cristo, ele se anima, porque está participando do sofrimento de Cristo. Era sinal que o Senhor estava com ele. Era sinal que ele estava no caminho certo. Então não se desespere, não se atemorize, nem se espante se estiver sofrendo perseguições. Você sofrerá. Só por causa do nome de Jesus você sofrerá. Você sofrerá também por causa dos seus testemunhos, porque você está parecendo com Cristo. Cristo está lhe transformando. O Espírito Santo habita em você. E aí você será odiado no trabalho, em casa, na sua cidade, na sua rua. Mas, meus irmãos, sucesso não é ser rico. Sucesso não é ter o melhor emprego. Sucesso não é conquistar o melhor concurso. Sucesso não é ter o melhor casamento. Sucesso, a Bíblia diz, que é ter o nome escrito no livro da vida. Então, passaremos por perseguição religiosa, passaremos também por engano religioso. Como foi dito domingo passado, para você não sofrer o engano religioso que vai tentar enganar até os eleitos, se possível, que não vai ser possível, porque os eleitos, eles estarão lendo a Bíblia diariamente, estarão lendo toda a Bíblia, estarão lendo a Bíblia de modo sistematicamente, estarão lendo a Bíblia de modo devocional, e estarão lendo a Bíblia também com atitude de oração. Então eles não serão enganados. Mas falsos mestres e falsos enganos iremos ter muito. Por fim, a gente viu os sinais que indicam o juízo divino. Não se assuste. Você está vendo guerras? Você está vendo terremotos? Você está vendo guerra, terremotos e fome? E isso tem aumentado? Você tem lamentado por isso? Amém. Precisamos sim lamentar, orar por governadores, para que exista paz. Precisamos sim orar pelos famintos. Quando estivermos comendo, lembrar dos famintos e orar. Quando chegar em nossas portas, se a gente puder ajudar para não ter o pecado de omissão. Mas, meus irmãos, tudo isso que pode até nos assustar, vendo mares abalados, estrelas caindo do firmamento, meus irmãos, nada disso vai nos separar lá do amor de Deus. Nada disso pode nos assustar. Ele disse: não assusteis. O versículo que o irmão Severino citou aqui nesta noite foi Atos capítulo 23, versículo 11. Olha o que é que o Senhor diz a Paulo quando aparece a Paulo. Na noite seguinte, o Senhor pondo-se ao lado dele. O Senhor está ao nosso lado, irmãos. E o Senhor se colocando ao lado de Paulo, disse, que foi que disse? Quem está vendo aí, disse o quê? Coragem. Coragem. Pois, do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Coragem, irmãos. Aquele que iniciou a boa obra em nós há de completar até aquele dia. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, por mais uma mensagem nessa noite. Senhor, que a gente venha crescer na graça e no conhecimento do Senhor acerca dos sinais, para não sermos enganados e nem para entrarmos em pânicos, ó Senhor. Mas, ó Senhor, para continuarmos tendo Deus como nosso Pai e Cristo como nossa esperança. Assim como Paulo falou a Timóteo, assim como Paulo escreveu a Timóteo, da parte de Deus, nosso Pai, e Cristo Jesus, nossa esperança. Então, Senhor, abençoa, Senhor, o teu povo. Não deixe ser enganados. Que teu povo ame a tua palavra, leia a tua palavra.
Que o Senhor guarde a tua palavra no nosso coração, Senhor, para não pecar contra ti. E que não viemos ser apenas ouvintes, mas operosos praticantes. Porque, Senhor, não basta apenas ter conhecimento. Precisamos ter o conhecimento e crer no conhecimento. Precisamos ter o conhecimento e colocar em prática o conhecimento. Senhor, e podemos sim, Senhor, não nos assustar. Temos, ó Senhor, o Senhor como Pai. Senhor, temos, ó Senhor, o Senhor como um Pai, de modo que quem tocar em nós, toca na menina dos teus olhos. Então, Senhor, muito obrigado. Que o Senhor venha descansar no nosso coração, quanto às guerras, quanto aos terremotos, quanto, Senhor, à fome. Mas, Senhor, não nos deixa ter um coração endurecido a ponto de não orar, Senhor, por essas coisas, a ponto de não lamentar por essas coisas. Mas, Senhor, o que não devemos fazer é entrar em pânico, ó Senhor. Porque o Senhor é o Deus, Criador do céu e da terra. O Senhor é o Deus que dá início à guerra e que dá um ponto final à guerra. O Senhor é aquele que, como citou Raul no início, o Senhor fere e o Senhor sara. O Senhor é quem dá a vida e o Senhor é quem tira a vida, como disse Jó. Então, Senhor, confiemos e servimos unicamente ao Senhor. E assim até oramos e pedimos no nome de Jesus. Amém.